Senhor Jesus, uma vez mais, nós te agradecemos por essa imensa honra de participarmos da tua mesa. Nós entendemos que isso aqui é um ensaio, além de ser uma tremenda realidade espiritual, porque a nossa vida espiritual é fortalecida quando participamos desse pão e desse vinho. Mas, como dissemos, é um ensaio para a eternidade, quando cearemos contigo face a face, sem mais as limitações desse corpo pecaminoso, vendo a ti como tu és. Senhor, realmente invocamos a tua presença, queremos ter um tempo diante de ti, cheio da tua realidade, que o Senhor realmente venha passear em nosso meio, passear no seu jardim, venha realmente ministrar aos nossos corações. Mais uma vez clamamos, bendito Espírito Santo de Deus, use-nos como instrumentos para ministrar também ao coração do Senhor e também juntos possamos adorar o nosso Deus e Pai. Que saiamos daqui, Senhor, enriquecidos da tua presença e o Senhor cada vez mais glorificado. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém e amém. Amém. Irmãos, no domingo passado, nós iniciamos uma reflexão e naquela ocasião nós vimos que Deus revelou o seu nome a Moisés. Nós temos o relato em Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando o Senhor se manifesta dizendo, eu sou o que sou. E nós temos uma interpretação infalível dessas palavras do Senhor Jesus quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, verso 18, quando o Senhor diz, eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que virá e há de vir. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E nós vimos que essas palavras, elas revelam a eternidade, a autossuficiência e a soberania do nosso Deus. O nosso Deus é eterno, o nosso Deus é autossuficiente e o nosso Deus é soberano. Alguém disse uma vez que o caminho mais difícil de ser trilhado é o caminho que vai da mente para o coração. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essa verdade, que essa realidade da eternidade, da autossuficiência e da soberania do nosso Deus sejam realidades nos nossos corações. E que a gente realmente possa proclamar com toda a convicção do nosso ser. O nosso Deus é eterno. O nosso Deus é autossuficiente. O nosso Deus é soberano. Nós vemos no Evangelho de João o nosso Senhor Jesus dando 7 complementos a esse eu sou. O Senhor Jesus no capítulo 6 diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. No capítulo 8, o Senhor Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 10, o Senhor Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta pela qual nós entramos no reino de Deus, no reino dos céus. No capítulo 10, o Senhor Jesus também diz, eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor que deu a sua vida por nós, que somos as suas ovelhas. No capítulo 11, o Senhor Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E é interessante que nesse capítulo o Senhor Jesus dá provas cabais das suas palavras, ressuscitando a Lázaro, querendo deixar muito claro que a morte não tem nenhum poder sobre ele.
No capítulo 14, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que nos leva ao nosso Deus. E no capítulo 15, o que ele diz? Eu sou a videira verdadeira. Podemos muito bem, irmãos, interpretar: eu sou a árvore da vida. A árvore da vida que estava naquele jardim simplesmente era uma figura do nosso Senhor Jesus. Então esses 7 eu sou, eles são, de certa forma, muito conhecidos de todos nós. São 7 eu sous muito claros. Mas começamos a discorrer na semana passada que no Evangelho de João existem outros 7 eu sou do Senhor Jesus que são pronunciados de uma forma mais indireta, de uma forma mais discreta, mas igualmente gloriosa. No capítulo 4, o que o Senhor Jesus diz para a mulher samaritana? Eu sou o Messias. E nós vimos todas as implicações dessas palavras do Senhor Jesus. Ele é ungido. Na Bíblia, quem é ungido? O sacerdote, o profeta e o rei. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. O serviço perfeito dele diante do Pai ao nosso favor é que nos garante que nós somos plenamente aceitos por Deus. O Senhor Jesus é o profeta. Profeta é aquele ofício de alguém que representa a Deus diante dos homens. E a representação do Senhor Jesus, ela é perfeita diante de todos nós. E ele diz, e além disso, quem era ungido era o rei. E nós sabemos que o Senhor Jesus é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. No capítulo 8, diante dos líderes judeus, o Senhor Jesus repete as suas mesmas palavras de Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Quando o Senhor Jesus profere essas palavras, os líderes judeus pegam pedras, porque isso realmente era uma blasfêmia, era algo inaceitável. Um ser humano pronunciar as palavras do próprio Deus. E nós sabemos que ele é o grande eu sou. E vimos que no Velho Testamento ele abre o Mar Vermelho e no Novo Testamento ele anda sobre as águas. No Velho Testamento ele afoga o exército egípcio e no Novo Testamento ele afoga aqueles porcos no Mar da Galileia. No Velho Testamento ele é a rocha que foi ferida para dessedentar o povo no deserto. No Novo Testamento ele é a rocha ferida na cruz, que faz jorrar para nós o Espírito Santo, a água da vida. No Velho Testamento, ele alimenta o seu povo no deserto, multiplicando o pão por 40 anos. Irmãos, aproximadamente 3 milhões de pessoas alimentadas no deserto por 40 anos. No Novo Testamento, ele multiplica pão para 5.000 homens, querendo dizer que ele é o mesmo Deus. Ele é o grande eu sou. Diante daquele cego de nascença que ele curou, o que o Senhor Jesus diz? Eu sou o Filho do Homem. E nós lembramos de Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, quando esse Filho do Homem se apresenta, é um ser divino que estabelece aqui na terra o reino de Deus que jamais terá fim. E nós temos ali em Daniel 7 um detalhe. Esse Filho do Homem, ele vem a essa terra sobre as nuvens. E nós lembramos das palavras do Senhor Jesus. Então se verá. Como é que o Senhor Jesus diz a respeito de si mesmo? O Filho do Homem, como que dizendo, olha, o Filho do Homem descrito lá em Daniel 7, sou eu. E ele diz isso ao mesmo tempo com autoridade e ternura. O Filho do Homem virá com grande poder e grande glória. E pela graça do Senhor, nesse tempo que teremos,
na dependência do Espírito Santo e que Ele realmente fale aos nossos corações, como nós cantamos no início. Senhor, abra os meus olhos, abra os olhos do meu coração, para que eu possa contemplar a Tua pessoa. E segundo a palavra, à medida que nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados. Então, o próximo eu sou, nós temos no Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, o verso 30. Eu e o Pai somos um. Noutras palavras, eu sou um com o Pai. Irmãos, um dos pilares da nossa fé é a doutrina da Trindade. Nós cremos em 3 pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas essas 3 pessoas divinas, elas são tão unidas, elas são tão alinhadas em mente, em vontade, em emoções, que temos que concluir que há um só Deus. Cremos em 3 pessoas e nós cremos em um único Deus. E dessas pessoas da divindade, é a pessoa do Filho que vai assumir natureza humana. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, verso 18, que ninguém jamais viu a Deus. Ali nós temos o Deus Pai. O Deus Pai nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho unigênito, dizendo a respeito do próprio Senhor Jesus, aquele que tem comunhão com o Pai é aquele que o revelou. Irmãos, é o Senhor Jesus que revela o Pai. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, nós lemos que o Senhor Jesus é a exata expressão de Deus. Ele é a exata expressão do Pai. Nós lembramos das palavras de Filipe, quando chega para o Senhor Jesus e pergunta: Jesus, é bom estar contigo, temos aprendido muitas coisas, o Senhor fala muito do Pai, trata Deus de Pai, mas, Senhor, mostra-nos o Pai. O que o Senhor Jesus responde? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Irmãos, em Jesus, nós vemos Deus como Ele é. Mas também em Jesus, nós vemos o homem como ele deveria ser. Em Jesus, nós vemos Deus como Ele é. No Senhor Jesus, nós vemos o homem como ele deveria ser. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que o Senhor Jesus é simples, sem deixar de ser profundo. O Senhor Jesus é bondoso, sem deixar de ser severo. O Senhor Jesus é delicado, sem deixar de ser viril. O Senhor Jesus é educado, sem deixar de ser ousado. O Senhor Jesus é misericordioso, sem deixar de ser justo. O Senhor Jesus é manso, sem deixar de ser forte. O Senhor Jesus é humilde, sem deixar de ser glorioso. Irmãos, todas essas virtudes que em nós são tão confusas, são tão incompletas, são tão instáveis, no Senhor Jesus, todas elas são encontradas em plena harmonia. Para completar, o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, sem deixar de ser o Leão de Judá. O Senhor Jesus é Deus, sem deixar de ser homem. O Senhor Jesus é homem, sem deixar de ser Deus. Esse é o nosso bendito Senhor Jesus. Eu e o Pai somos um.
O próximo eu sou do Senhor Jesus, nós encontramos ainda no capítulo 10, no verso 36. Por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Disse o Senhor Jesus aos líderes judeus, eu sou o Filho de Deus. Irmãos, aqui na nossa cultura brasileira, não há nenhum problema de uma pessoa se afirmar, eu sou o Filho de Deus. É muito comum quando a gente vê alguma pessoa que de alguma forma se acha injustiçada, ou preterida, ela lança aquela reclamação, mas eu também sou filho de Deus. Então a impressão que eu tenho é que todo mundo acaba aqui se achando filho de Deus. Mas nos tempos do Senhor Jesus, nenhum judeu teria a ousadia de dizer, eu sou o Filho de Deus. Nenhum judeu chamava nosso Deus de Abba, que significa Pai. Eles até diziam, nós temos por pai a Abraão. Abraão é nosso pai. Mas se alguém disser, eu sou o Filho de Deus, essa pessoa estaria dizendo, eu sou tão Deus quanto Deus é. E isso era uma blasfêmia. É por isso que, de novo, os judeus pegavam pedras para apedrejar Jesus. Eles diziam de forma muito clara, quando tu dizes que és filho de Deus, você está se fazendo igual a Deus. Então, qualificar-se como filho de Deus era algo muito comprometedor. E o Senhor Jesus diz, com todas as palavras, eu sou o Filho de Deus. Porque aqui se aplica bem o ditado, filho de peixe, peixinho é. Ele é tão Deus quanto o nosso Deus é. E uma das implicações do fato do Senhor Jesus ser o Filho de Deus, nós temos em Hebreus, capítulo 1, verso 2. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Irmãos, por ser Filho de Deus, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Chegará um dia que vai ser cumprido Efésios 1:10. Todo o universo, toda a criação estará debaixo da autoridade daquele que é o Filho de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Irmãos, para nossa surpresa, Romanos 8:17 nos inclui nesse pacote. Ele diz que já que nós também nascemos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, que privilégio é o nosso. É claro que ali existe uma condição. Se com Ele sofrermos, com Ele também reinaremos. Não vamos entrar nesse detalhe, mas o fato é que há a promessa. Como filho de Deus, nós um dia, pela graça dele, reinaremos também com ele. Então disse o Senhor Jesus aos líderes judeus, eu sou o Filho de Deus. Vamos agora para o capítulo 13. Verso 12. Capítulo 13, verso 12. Depois de lavar os pés de seus discípulos, o Senhor Jesus vestiu a capa novamente, retomou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e mestre, lavei seus pés,
vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Então, nessa passagem nós temos o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: eu sou mestre e Senhor. Irmãos, nós sabemos que naquela época o serviço de lavar os pés era algo extremamente humilhante. Nos nossos dias, cada serviço, cada trabalho tem a sua dignidade. Nós respeitamos as profissões das pessoas, mas pelo menos naquela época, lavar os pés era realmente algo muito humilhante. Ninguém colocaria no seu currículo: olha, um dia eu fui lavador de pés, porque realmente era algo muito vergonhoso. Mas o Senhor Jesus se humilha e ele lava os pés dos seus discípulos. Ele executa o serviço mais humilhante que havia naquela época. E ele diz: eu sou mestre, eu sou Senhor. E indiretamente ele também está dizendo: eu sou servo. Mestre, Senhor e servo. Como mestre, como professor, nós lembramos da profecia de Isaías 9:6, que diz: ele é um maravilhoso conselheiro. Como mestre, ele é um maravilhoso conselheiro. Irmãos, onde é que nós lemos os conselhos daquele que é o maior dos conselheiros? Nos evangelhos. Quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos as epístolas, nós lemos os conselhos daquele que é o mestre. Ele é o professor que desceu dos céus, o professor por excelência. Colossenses capítulo 2, verso 3 diz que no Senhor Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, verso 14, diz que o Senhor Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. Irmãos, ele é o nosso mestre. Além de mestre, ele é o nosso Senhor. Irmãos, Senhor aqui não é aquele pronome de tratamento que nós usamos como respeito normalmente para pessoas mais velhas do que nós, Até mesmo hoje, eu trato meu pai como senhor, a minha mãe como senhora, porque é algo que a gente aprende desde pequeno. Não, Senhor aqui não é esse pronome de tratamento. Nesse contexto, ser Senhor significa ser Deus. Ser Senhor significa ser Deus. Irmãos, nós percebemos que o Senhor Jesus nunca negou a sua divindade. Quando ele se humilhou, ele não abandonou a sua divindade. Mas segundo Filipenses capítulo 2, também o Senhor Jesus nunca se apegou a ela. O Senhor Jesus nunca renunciou à sua divindade, mas ele também nunca usou a sua divindade em benefício próprio. Ele sempre foi dependente do Pai. Então, pelo fato do nosso Senhor Jesus ser mestre, pelo fato do nosso Senhor Jesus ser Senhor, pelo fato dele ter tanta consciência de quem ele é em si mesmo, ele pega aquela toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Ironicamente, o Senhor Jesus aplica a si mesmo algumas palavras que ele já havia ensinado. Segundo o Senhor Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Segundo o Senhor Jesus, quem é o maior no reino dos céus? O maior do reino dos céus é aquele que serve, é aquele que se humilha. Irmãos, podemos dizer com toda segurança que de todos os seres humanos que já
passou e passa por essa terra, o Senhor Jesus é aquele que mais se humilhou, é aquele que mais serviu. Então podemos dizer com toda certeza, é por isso que Ele é o maior no reino dos céus. O Senhor Jesus é o Mestre, Ele é Senhor, Ele é servo, Ele é o maior no reino dos céus. E o último eu sou que nós encontramos no Evangelho de João, é no capítulo 18. João capítulo 18, a partir do verso 36, é uma conversa entre Jesus e o procurador romano chamado Pilatos. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato, eu nasci e vim ao mundo para testemunhar da verdade. E todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Então disse o Senhor Jesus diante de Pilatos: eu sou rei. Irmãos, dos 4 evangelhos, nós sabemos que é o evangelho de Mateus que foca o Senhor Jesus como rei. No evangelho de Mateus, o Senhor Jesus discursa como um rei. No evangelho de Mateus, o Senhor Jesus cuida de seu povo como um rei deve fazer. No final do Evangelho de Mateus, quais são as palavras do Senhor Jesus registradas lá? Todo poder, toda autoridade nos céus e na terra me é dada. Irmãos, apenas alguém que seja um rei pode proferir essas palavras. Seu Evangelho de Mateus termina com as palavras do rei. O Evangelho de Mateus também começa com a genealogia do rei. É interessante que no verso 17 de Mateus capítulo 1, o nosso irmão Mateus organiza a genealogia do Senhor Jesus em 3 grupos de 14 nomes. E nós temos nesse verso aquela repetição: 14, 14, 14. Dentro da cultura hebraica, números e nomes têm um certo intercâmbio. Seria a nossa gramática e geometria, tendo aí a mesma razão. Matemática e língua portuguesa juntos. E 14 é o valor numérico do nome Davi. Então é como se o Espírito Santo estivesse dando aquela dica, esperando que nós fôssemos escribas versados no reino dos céus. Ele está nos dizendo: se você quiser saber como vai desenvolver o reino do rei Jesus, olhe para o rei Davi. Irmãos, estudando a história do rei Davi, nós temos ali lições muito preciosas. O rei Davi, ele foi ungido aos olhos de poucos. Quem estava sentado no trono era o rei reprovado Saul. Saul era um rei segundo o coração dos homens, mas ungido Davi era um rei segundo o coração de Deus. Por 15 a 18 anos, Davi foi um rei rejeitado. Nós lemos como ele foi perseguido por Saul, como ele sofreu e o que aconteceu durante esses 15 a 18 anos. O rei Davi estava recrutando,
ele estava treinando homens e mulheres que o amavam e que por causa disso um dia reinaria com ele. Aos 30 anos, o rei Davi sobe ao trono. Essa turma que estava com ele recebe cargos importantes ali. E temos uma promessa interessante de nosso Deus para o rei Davi: o seu reino jamais terá fim. Irmãos, é impossível nós não enxergarmos paralelos com o nosso rei Jesus. Depois que o rei Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, ele foi ungido lá nos céus. Ele foi ungido aos olhos do Pai. Pela fé, ele é ungido aos nossos olhos. Mas nessa terra, nós temos um rei usurpador, que é Satanás. É isso que a Bíblia nos ensina, que esse mundo jaz no maligno, que ele é o Deus com D minúsculo dessa era, desse século. Então o nosso rei Jesus, como o rei Davi, está hoje recrutando, está treinando homens e mulheres que o amam e que um dia vai reinar com ele. Irmãos, um dia, contra todas as possibilidades, Davi ascendeu ao trono. Um dia, o governo do nosso Senhor Jesus será reconhecido por todas as pessoas. Se com ele sofrermos, com ele reinaremos. O Senhor Jesus hoje é um rei rejeitado, mas com certeza chegará um dia que ele vai ser o rei glorificado por todas as pessoas. Disse o Senhor Jesus diante de Pilatos: eu sou o rei. O Senhor Jesus não contou toda a história para Pilatos. O Senhor Jesus só conta os seus segredos para os seus amigos. Apocalipse 11:15 diz que um dia os reinos dessa terra, ele disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo, mas nós lemos em Apocalipse 11:15 que os reinos deste mundo se tornaram para Deus e para o seu Messias, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. O nosso Senhor Jesus é um rei rejeitado. Ele é a pedra rejeitada, mas para nós, ele é o nosso rei precioso. Então esses são outros eu 7 do Senhor Jesus que encontramos no Evangelho de João. Eu sou o Messias, eu sou o que sou, eu sou o Filho do Homem, eu sou um com o Pai, eu sou Filho de Deus, eu sou Mestre e Senhor, e eu sou Rei. Irmãos, então concluindo essa breve meditação, quando nós lemos a Bíblia, em muitas passagens as pessoas são comparadas como árvores e as suas atitudes são comparadas como os frutos dessas árvores. Irmãos, essa manhã nós temos aqui o Senhor Jesus como a árvore da vida no meio do jardim. Nós somos as demais árvores. O Senhor Jesus, segundo o livro de Cantares, passeia no seu jardim. Que Ele possa, essa manhã, passear em nosso meio. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz que ofereçamos, pois, a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Irmãos, essa manhã, como árvores, o nosso louvor é o nosso fruto para esse bendito Senhor. Então que Ele passeie essa manhã no nosso meio. Que nós sejamos o prazer dEle e que Ele seja o nosso prazer. Bendito é o nosso Senhor Jesus. Amém. Entregamos todas essas palavras aos Teus pés, Senhor.
abra nossos olhos espirituais para vê-los como Deus, como Senhor, nosso Messias, Rei, amo, dono. Passeie em nosso meio, Senhor. Que possamos ter um precioso tempo de deleite juntos. Amém.